Capítulo 11. Meia hora depois, Cyrus Smith e Harbert estavam de volta ao acampamento. O engenheiro limitara-se a dizer aos amigos que a terra na qual o acaso os lançara era uma ilha e que, no dia seguinte, eles viriam. Em seguida, cada um se arranjou como pôde para dormir, e, naquela fenda basáltica, 750 metros acima do nível do mar, os ilhéus se aproveitaram a noite serena para mergulhar num repouso profundo. No dia seguinte, 30 de março, após uma refeição sumária, que se resumiu à tragopana assada, o engenheiro manifestou a intenção de subir novamente ao topo do vulcão, a fim de estudar em detalhe a ilha em que ele e seus amigos estavam aprisionados, talvez pelo resto de suas vidas caso o território estivesse localizado a uma grande distância de uma terra qualquer ou se encontrasse fora da rota dos navios que visitam os arquipélagos do Oceano Pacífico. Dessa vez, todos participaram da expedição, pois todos queriam contemplar a ilha, de cuja boa vontade agora dependeriam. Deviam ser mais ou menos 7 da manhã quando Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gideon Spilett e Nab deixaram o acampamento. Nenhum deles parecia preocupado com a situação. Transbordavam, sem dúvida, autoconfiança, mas cumpre observar que a base dessa fortaleza não era a mesma em Cyrus Smith e em seus companheiros. Enquanto o engenheiro sentia-se capaz de arrancar daquela natureza selvagem tudo que pudesse ser útil à vida de seus companheiros e à sua, estes, precisamente porque tinham Cyrus Smith ao seu lado, nada temiam. Nada mais compreensível. Pencroff, que não se esquecia do episódio do fogo, não teria se desesperado um instante, ainda que lançado num recife inóspito, se o engenheiro estivesse com ele nesse recife. Francamente! Exclamou. Para quem escapou de Richmond, deixando as autoridades com cara de tacho, seria o cúmulo não conseguir, cedo ou tarde, sair de um lugar onde com certeza ninguém vai querer nos prender. Cyrus Smith fez o mesmo trajeto da véspera, contornando o cone pelo planalto formado pela aba até a entrada da gigantesca fenda. O tempo estava magnífico. O sol avançava por um céu límpido e cobria com seus raios todo o flanco oriental da montanha. Chegaram à cratera. Correspondia exatamente ao que o engenheiro entrevira na penumbra, isto é, um amplo funil abrindo-se até uma altura de 300 metros acima do planalto. Descendo do topo, formações lávicas serpenteavam pelas vertentes da montanha, escalonando assim o percurso com matérias eruptivas até os vales inferiores, que riscavam a região setentrional da ilha. O interior da cratera, cuja inclinação não ultrapassava 35, 40 graus, não oferecia obstáculos à escalada. Viam-se ali antiquíssimos vestígios de lavas, provavelmente despejadas pelo vértice do cone antes de criarem essa fenda lateral. Não era possível calcular visualmente a profundidade da chaminé vulcânica que estabelecia a comunicação entre as camadas subterrâneas e a cratera, pois ela se perdia no abismo, porém, quanto à extinção do vulcão, não alimentavam mais qualquer dúvida. Antes das 8 da manhã, sobre uma saliência formada na borda setentrional, os 5 náufragos viram-se reunidos no topo da cratera. Mar! Em todas as direções, mar! Exclamavam, como se os seus lábios não conseguissem represar aquela palavra, que os transformava em ilhéus. Com efeito, estavam cercados pelo imenso lençol líquido. Talvez, subindo novamente ao topo do cone, Cyrus Smith ainda alimentasse a esperança de descobrir alguma coisa, alguma ilha próxima, que na véspera não avistara devido à escuridão. Mas nada se via até os confins do horizonte, ou seja, num raio de mais de 70 quilômetros. Nenhuma terra à vista. Nenhuma vela. Toda aquela imensidão vazia, com a ilha ocupando o centro de uma circunferência aparentemente infinita. Calados, imóveis, o engenheiro e os amigos esquadrinharam com o olhar, durante alguns minutos, todos os pontos do oceano, até os seus mais extremos limites. Contudo, nem mesmo Pencroff, que tinha olhos de lince, avistou alguma coisa, e, se houvesse uma terra qualquer no horizonte, ainda que encoberta por tênue neblina, o marujo certamente a teria detectado com os 2 verdadeiros telescópios que a natureza instalara sob sua arcada superciliar. Do oceano, os olhares passaram à ilha, que eles dominavam por inteiro. A primeira pergunta partiu de Gideon Spilett, e nos seguintes termos: qual será a extensão desta ilha? De fato, não parecia muito grande no meio do oceano sem fim. Cyrus Smith refletiu alguns instantes, estudou atentamente o perímetro da ilha e, levando em conta a altitude do local, afirmou: amigos, creio não me enganar atribuindo uma extensão de mais de 50 quilômetros ao litoral da ilha. E,
Consequentemente, sua superfície. Difícil calcular, respondeu o engenheiro, tendo em vista seu contorno acidentado. Se Cyrus Smith não errar em seu cálculo, a ilha deveria ter, aproximadamente, a extensão de Malta ou Zakynthos, no Mediterrâneo. Em contrapartida, era muito mais irregular e menos rica em cabos, promontórios, baías, enseada ou angras. Sua forma, verdadeiramente estranha, surpreendia o olhar, e quando Gedeon Spiller, a pedido do engenheiro, desenhou seu contorno, julgaram-na parecida com algum animal fantástico, uma espécie de perópode monstruoso, adormecido nas águas do Pacífico. Eis, portanto, a configuração exata da ilha, que era importante conhecer e cujo mapa foi imediatamente rabiscado pelo repórter com razoável precisão. A parte leste do litoral, isto é, aquela em que os náufragos haviam aterrissado, era abaulada e margeava uma ampla baía, a qual, a sudeste, terminava num cabo agudo, que uma ponta ocultara de Pencroff durante sua primeira exploração. A nordeste, outros 2 cabos rematavam a baía, desenhando entre eles um golfo estreito, cuja forma assemelhava-se à mandíbula aberta de um formidável tubarão. Na direção nordeste-noroeste, o litoral reproduzia a forma do crânio achatado de uma fera, elevando-se adiante para formar uma espécie de corcova, o que não proporcionou um desenho muito preciso daquela região da ilha, cujo centro era ocupado pela montanha vulcânica. A partir daquele ponto, o litoral corria com certa regularidade para o norte e o sul, tendo 2/3 de seu perímetro escavados por uma pequena enseada, a qual terminava num comprido rabicho, semelhante ao apêndice caudal de um gigantesco crocodilo. Essa cauda formava uma verdadeira península, que se estendia a mais de 50 quilômetros mar adentro, a contar do cabo sudeste da ilha, já mencionado, e se abria numa ampla enseada, esculpindo o litoral inferior daquela terra tão fantasticamente recortada. Em sua largura mínima, isto é, entre a chaminés e a enseada observada na costa ocidental, que lhe correspondia em latitude, a ilha mide apenas 15 quilômetros. Em contrapartida, em seu comprimento máximo, da mandíbula do nordeste à ponta da cauda do sudoeste, não se contavam menos de 50. Quanto ao interior da ilha, tinha sua parte meridional tomada por florestas desde a montanha até o litoral, sendo árido e arenoso ao norte. Todos ficaram bastante surpresos ao avistarem, entre o vulcão e a praia, um lago, emoldurado por árvores frondosas na margem, de cuja existência não suspeitavam. Visto daquelas alturas, o espelho d'água parecia encontrar-se no nível do mar, mas, após refletir um pouco, o engenheiro explicou aos amigos que o lago devia situar-se a aproximadamente 100 metros de altitude, pois o planalto que lhe servia de bacia não passava do prolongamento do planalto litorâneo. Será então um lago de água doce? Perguntou Pencroff. É quase certo, respondeu o engenheiro, pois deve ser alimentado pelas águas que correm da montanha. Vejo um riacho desaguando nele, disse Harbert, apontando para um pequeno córrego, cuja nascente devia brotar nos contrafortes ocidentais. De fato, concordou Cyrus Smith, e, uma vez que o córrego alimenta o lago, é provável que, do lado do mar, exista um escoadouro pelo qual vaze o excesso das águas. Veremos isso na volta. O pequeno curso d'água, repleto de meandros, e o rio já identificado pareciam constituir o sistema hidrográfico, ao menos tal como se oferecia à vista dos exploradores. Não era impossível, contudo, que, sob as massas arbóreas que formavam uma imensa floresta sobre 2/3 da ilha, outros rios corressem para o mar. Era inclusive bastante plausível, de tal forma a região parecia fértil e pródiga em magníficos espécimes da flora das zonas temperadas. Já na parte setentrional, nenhum indício de vias fluviais, talvez águas estagnadas na porção pantanosa do nordeste, mas só, o que se via resumia-se a dunas e areais, aridez que contrastava vivamente com o verde exuberante que cobria a maior parte do território. O vulcão não ocupava a parte central da ilha. Erguia-se na região noroeste e parecia demarcar o limite entre as duas zonas. A sudoeste, sul e sudeste, a vegetação encobria os primeiros patamares dos contrafortes. Ao norte, em contrapartida, era possível distinguir suas ramificações, que iam morrer nas planícies de areia. Fora igualmente daquele lado que, no período das erupções, o fluxo de lava irrompera, criando uma larga calçada magmática, que se estendia até a estreita mandíbula e formava um golfo a nordeste. Cyrus Smith e os amigos permaneceram 1 hora no topo da montanha. A ilha desdobrava-se aos seus olhares como um mapa em relevo, com suas diversas achuras, verdes para as florestas, amarelas para as areias, azuis para as águas.
Eles a abraçavam em sua totalidade, apenas escapando a seu exame o sol, escondido sob a vasta vegetação, o talvegue dos vales ensombrecidos e o interior dos estreitos desfiladeiros, escavados ao pé do vulcão. Restava uma questão grave a ser resolvida, a qual influenciaria de modo determinante o futuro dos náufragos. A ilha era habitada? Foi o repórter que levantou a questão, a qual, após o minucioso exame que acabava de ser feito das diversas regiões da ilha, todos tendiam a responder pela negativa. Em parte alguma se via trabalho da mão humana. Nenhuma aglomeração de choças, nenhuma cabana isolada, nenhuma pescaria no litoral. Nenhuma fumaça no ar, traindo a presença do homem. É verdade, uma distância de aproximadamente 50 quilômetros separava os observadores dos pontos extremos, isto é, daquela cauda que se projetava a sudoeste, e, mesmo para os olhos de Pencroff, teria sido difícil avistar uma habitação. Tampouco era possível erguer aquela cortina verde que cobria 3/4 da ilha para verificar se abrigava ou não algum povoado. Geralmente, contudo, nas exíguas terras existentes nas águas do Pacífico, os ilhéus costumam habitar o litoral, e o litoral parecia absolutamente deserto. Até nova exploração, portanto, tudo indicava tratar-se de uma ilha desabitada. Mas seria frequentada, ainda que temporariamente, por nativos de arquipélagos próximos? Pergunta de difícil resposta. Não se via terra num raio de 80 quilômetros. Mas 80 quilômetros era coisa fácil de transpor, seja por embarcações malaias, seja pelas grandes pirogas polinésias. Logo, tudo dependia da situação da ilha, de seu isolamento no Pacífico ou de sua proximidade dos arquipélagos. Cyrus Smith, sem instrumentos, conseguiria calcular mais tarde sua posição em latitude e longitude? Igualmente difícil. Na dúvida, convinha tomar certas precauções contra um possível ataque de nativos vizinhos. A exploração da ilha estava concluída, sua configuração, determinada, seu relevo, demarcado, sua extensão, calculada, sua hidrografia e orografia, verificadas. Spiller registrar em seu mapa, na medida do possível, a distribuição das florestas e planícies. Só lhes restava descer as escarpas da montanha e examinar a composição do solo, do tríplice ponto de vista de seus recursos minerais, vegetais e animais. Porém, antes de dar sinal de partida aos companheiros, Cyrus Smith, com uma voz calma e grave, tomou a palavra. Eis, amigos, o pedacinho de terra no qual a mão do Todo-Poderoso nos lançou. É nele que viveremos, talvez por longo tempo. Nada impede, contudo, que um socorro inesperado chegue até nós, se porventura algum navio passar. Digo porventura, pois essa ilha é pouco importante, não oferece sequer um porto que possa servir de abrigo para as embarcações, e é de se temer que esteja situada fora das rotas comumente percorridas, isto é, demasiadamente ao sul para os navios que frequentam os arquipélagos do Pacífico, demasiadamente ao norte para os que se dirigem à Austrália dobrando o Cabo Horn. Não pretendo ocultar nada a respeito da situação. E tem razão, meu caro Cyrus, respondeu prontamente o repórter. Você está lidando com homens. Eles confiam em você e você pode contar com eles. Certo, amigos? Obedecerei cegamente ao Sr. Cyrus, disse Harbert, estendendo a mão para o engenheiro. Meu patrão, sempre e em qualquer lugar! Exclamou Nab. Quanto a mim, disse o marujo, não me chamo mais Pencroff se fizer corpo mole. Aliás, caso concorde comigo, Sr. Smith, faremos dessa ilha uma pequena América. Construiremos cidades, abriremos ferrovias, instalaremos telégrafos, e um belo dia, quando ela estiver transformada e urbanizada, bem civilizada, iremos oferecê-la ao governo da União. Eu só peço uma coisa. E qual é? Perguntou o repórter. É não nos considerarmos mais náufragos, e sim colonos que vieram aqui para colonizar. Cyrus Smith não pôde se abster de sorrir, e a moção do marujo foi aprovada. Ele então agradeceu aos amigos, acrescentando que contava com sua energia e com a ajuda dos céus. Avante! Rumo às chaminés! Bradou Pencroff. Um instante, amigos, disse o engenheiro, parece-me apropriado dar um nome a esta ilha, bem como aos cabos, promontórios e cursos d'água que temos diante dos olhos. Boa ideia, concordou o repórter. No futuro, isso simplificará as instruções que teremos a dar ou receber. Realmente, aderiu o marujo,
será um progresso podermos dizer para onde vamos e de onde viemos. Teremos a impressão de ser de algum lugar. As chaminés, por exemplo, sugeriu Harbert. Exatamente. Respondeu Pencroff. É um nome que já pegou e me veio do nada. Manteremos o nome chaminés para o nosso primeiro acampamento, Sr. Cyrus? Claro, mestre Pencroff, uma vez que o batizou assim. Bom, quanto aos outros, será fácil, bravateou Marujo, que estava inspirado. Vamos batizá-los como faziam os Robinson, cuja história Harbert leu para mim mais de uma vez: Baía Providência, Ponta dos Cachalotes, Cabo da Desilusão. Ou então nossos nomes, Sr. Smith, Sr. Spiller, Nab, brincou Harbert. Meu nome! Exclamou Nab, mostrando os dentes, reluzentes de tão brancos. Por que não? Replicou Pencroff. Porto Nab soaria muito bem. E Cabo Gedeon. Prefiro nomes inspirados em nosso país, opinou o repórter, que nos lembrem os Estados Unidos da América. Sim, no caso dos principais, concordou Cyrus Smith. Para os das baías ou mares, aceito de bom grado. Nada mais auspicioso, amigos, do que batizarmos essa vasta baía ao leste com o nome de Baía da União, por exemplo, a ampla chanfradura ao sul como Baía Washington, o monte em que nos encontramos neste momento como Monte Franklin e o lago que se estende diante de nossos olhos como Lago Grande. Esses nomes lembrarão nosso país e os grandes cidadãos que honraram, contudo, para os rios, golfos, cabos e promontórios que avistamos do alto desta montanha, escolhamos denominações que lembrem antes sua configuração específica. Assim os gravaremos melhor em nossas mentes e, ao mesmo tempo, eles serão mais práticos. A forma da ilha é suficientemente estranha para nos sugerir uma profusão de nomes que a representem. Quanto aos cursos d'água que não conhecemos, as diversas partes da floresta que exploraremos mais tarde, as enseadas que serão descobertas na continuação, nós os batizaremos à medida que toparmos com eles. O que acham, amigos? A proposta do engenheiro foi aprovada por unanimidade. A ilha oferecia-se aos olhos dos colonos com um mapa desdobrado, cabendo-lhes escolher um nome para cada um de seus recortes, concavos e convexos, assim como para cada um de seus relevos. Gideon Spilett os anotaria e a nomenclatura geográfica da ilha seria definitivamente adotada. Para começar, acatando a sugestão do engenheiro, designaram as duas baías e a montanha como Baía da União, Baía Washington e Monte Franklin. Agora, adiantou seu repórter, a península que se projeta a sudoeste da ilha, sugiro dar o nome de Serpentina, e o de Promontório Réptil, Reptiliende, a cauda dunca que arremata, pois é efetivamente uma cauda reptiliana. Aprovado, disse o engenheiro. E emendou Harbert, naquela outra ponta da ilha, aquele golfo que lembra tão singularmente uma mandíbula aberta, será o Golfo Tubarão, um Shark Gulf. Bem achado! Exultou Pencroff. E completaremos a imagem batizando como o cabo mandíbula, um mandiblicap, as duas arcadas do maxilar. Mas há dois cabos, observou o repórter. E qual o problema? Rebateu Pencroff. Teremos então o cabo mandíbula norte e o cabo mandíbula sul. Anotado, respondeu Gideon Spilett. Falta batizar a ponta na extremidade sudeste da ilha, lembrou Pencroff. A ponta da Baía da União? Corrigiu Harbert. Cabo da Garra, Claw Cape. Exclamou prontamente Nab, que também queria ser padrinho de um pedaço qualquer de seu domínio. A verdade é que Nab encontrara um excelente topônimo, pois aquele cabo representava fielmente a poderosa garra do animal fantástico, que a ilha desenhada evocava de maneira tão singular. Pencroff estava encantado com o aspecto que as coisas assumiam, e as imaginações, desenfreadas, logo forjaram os seguintes nomes. Para o rio que fornecia água potável aos colonos, e perto do qual o balão os lançara, Mercy, prova de gratidão à providência. Para o Recife no qual os náufragos aterrissaram, Recife da Salvação, um Safety Island. Para o planalto estendido no topo do paredão de granito, acima das chaminés, e do qual o olhar podia abraçar toda a vasta baía, planalto do Mirante. Por fim, para todo aquele conjunto de matas impenetráveis que cobriam a Península Serpentina, florestas do faroeste. Terminada a nomenclatura das partes visíveis da ilha, combinaram batizar os novos logradouros à medida que fossem descobertos.
Quanto à orientação da ilha, o engenheiro determinará-a por uma observação aproximativa da altura e da posição do Sol, o que colocava a leste a Baía da União e todo o planalto do Mirante. No dia seguinte, contudo, registrando a hora exata do alvorecer e do poente e calculando a posição do Sol no intervalo transcorrido entre essa alvorada e esse poente, ele pretendia determinar com precisão o norte da ilha, pois, em consequência de sua posição no hemisfério austral, o Sol, no momento exato de sua culminação, passava ao norte, e não ao sul, como, em seu movimento aparente, ele parece fazer nos locais situados no hemisfério boreal. Concluída a missão, não restava mais aos colonos senão descer o Monte Franklin para retornar às chaminés, quando Pencroff exclamou: "E não é que somos uns cabeças de vento? E pode me dizer por quê?" Perguntou Gédéon Spilett, que fechara seu caderno e preparava-se para partir. "Nossa ilha, caramba! Esquecemos de batizá-la." Harbert fez menção de sugerir o nome do engenheiro, e todos seus companheiros o teriam aplaudido, quando Cyrus Smith disse simplesmente: "Vamos batizá-la com o nome de um grande cidadão, amigos, daquele que neste momento luta para defender a unidade da República Americana. Chamemo-la Ilha Lincoln." 3 urras foram a resposta dada à sugestão do engenheiro. E aquela noite, antes de dormirem, os novos colonos conversaram sobre a pátria distante e a terrível guerra que a cobria de sangue. Não tinham como saber que o Sul logo viria a ser derrotado e que a causa do Norte, a causa da justiça, triunfaria, graças a Grant e a Lincoln. Ora, isso acontecia no dia 30 de março de 1865, e eles ignoravam que, 16 dias depois, numa sexta-feira santa, um crime pavoroso seria cometido em Washington, atingido pela bala de um fanático, Abraham Lincoln tombaria.